Oi, gente, começando mais uma live aqui. Hoje a gente vai retomar o assunto que a gente ia falar na semana passada. Que na semana passada a gente não conseguiu falar com a Dani Amaral, porque ela teve um problema na internet lá na cidade dela. Não foi ela que teve um problema, mas a cidade inteira ficou sem luz. E aí a gente acabou perdendo o nosso encontro, então a gente marcou para hoje. A gente acabou conversando aqui sobre uma série de coisas na semana passada, que foi muito gostoso, muito divertido também. Mas eu tenho certeza que hoje a gente vai fazer esse encontro ser bastante especial. Para quem não conhece, a Dani Amaral é a representação de um conceito chamado antifragilidade. E a gente vai entender um pouco mais do que é isso hoje, porque não é apenas um conceito de resiliência, mas é um conceito de ser antifrágil, de usar as dificuldades da sua vida, as questões todas, as dores, os sofrimentos, para você sair melhor daquilo que você tem. Então, vou chamar aqui a Dani para ela participar com a gente e vamos ver o que ela vai contar. Vamos ver se a Dani já está aqui para falar com a gente. Olá, Ah, que delícia! Bem-vinda! bom dia, Mari, bom dia, gente. Bom dia, que bom que deu tudo certo! Graças a Deus, estava aqui na expectativa. Muito bem-vinda depois da semana passada, né? Quem não viu o que aconteceu na semana passada, o papo que eu acabei tendo aqui também ficou gravado lá no feed, então podemos ver de novo. Mas, Dani, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que não te conhecem e aí a gente começar a conversar um pouquinho. Como é que você se apresenta normalmente? Então, eu sou a Daniele Amaral, né? Sou mais conhecida como Dani Amaral. Eu moro em Arapuã, no interior do Paraná, tenho 26 anos e eu sou palestrante, especialista em antifragilidade. Trabalho há 4 anos como palestrante. E tenho um canal no YouTube, então sou palestrante youtuber, tenho um canal no YouTube que tem hoje 431 inscritos, tem mais de 10 milhões de visualizações. Então eu trabalho ajudando as pessoas e as empresas a se beneficiarem das adversidades, que era o que a Mari estava falando, né? A gente entender que a gente pode se beneficiar do que acontece com a gente, independente se for positivo ou se for negativo, porque é sempre mais fácil a gente controlar como a gente vai reagir diante das coisas do que a gente controlar o que vai acontecer com a gente. Então é isso que eu faço. Bom, a gente está tendo um exemplo absolutamente prático disso, né, nessa pandemia, porque ninguém está controlando absolutamente nada. A gente tem uma ilusão na vida de que a gente pode controlar alguma coisa. E, na verdade, o único controle possível é o autocontrole, que é isso que você está dizendo, né? A gente só pode controlar a nossa reação. E mesmo assim, às vezes a gente sabe, todo mundo sabe o quanto é difícil a gente controlar a nossa reação, porque muitas vezes a gente tem a tendência de agir repetindo velhos hábitos, velhos padrões, e a gente acaba até trazendo malefícios para a gente mesmo por algo que a gente faz. Então, eu gosto muito da ideia de que a primeira coisa que a gente precisa ter para a gente mudar é a consciência de que a gente quer mudar, né? De que a gente quer realmente fazer essa transformação, de começar a usar as adversidades a nosso favor. E a Dani teve uma experiência na vida dela muito nova, que mudou completamente o rumo da sua vida, né? Conta pra gente como foi. Então, eu tenho uma deficiência que ela não é congênita, ela não nasceu comigo. Eu sofri um acidente com 4 anos de idade e perdi os 2 braços. E na época meu pai era agricultor, então ele trabalhava na roça. Um dia ele chegou do serviço e ele foi lavar o trator que ele estava trabalhando. E para lavar esse trator, ele usava uma bomba d'água ligada num cardan. O cardan, ele é um eixo de ferro que fica girando bem rápido para essa bomba ter força e jogar água no outro trator. Então imaginem que é um ferro redondo que fica girando muito rápido. Enquanto meu pai estava lavando o trator, eu fiquei em volta brincando. Eu sempre fui muito apegada com meu pai e quis ir com ele, ver ele lavar o trator. E acabou que eu coloquei a minha mão nesse cardan. E é incrível, assim, como a mente da gente reage, né? Porque isso aconteceu em 98, faz 22 anos que isso aconteceu. E eu lembro da sensação do cardan tocando na minha mão. Eu tenho o corpo muito ativo, digamos assim, eu movimento como se eu tivesse mãos ainda, porque na minha cabeça
funciona como se ainda tivesse. Então eu lembro que eu encostava a mão e tirava. Eu encostava a mão, sentia o cardio tocando na minha mão e tirava a mão rápido. Aí teve uma hora que eu bati a mão um pouco mais forte. Quando eu bati a mão forte, a minha blusa enrolou. E daí quando enrolou e puxou, eu coloquei a outra mão para tentar tirar. Mas a força daquele mecanismo é tão grande que ele puxou e ele arrancou os dois braços na hora. E depois disso eu lembro de alguns flashes. Eu lembro que eu gritei na hora, meu pai, eu não lembro de sentir dor, mas eu lembro que eu gritei. Meu pai ouviu, ele correu, me pegou no colo. E ele ainda teve um discernimento, assim, de correr na casa da minha avó, que estava do lado. E ele pegou um lençol e me enrolou nesse lençol para me levar para o hospital. O hospital mais próximo que tinha ficava a 70 quilômetros de onde a gente morava, que era o hospital de Londrina. Então ele foi comigo para esse hospital e eu lembro que dentro do carro eu sentia muito frio. Eu olhava para o meu pai, eu via o rosto dele, a barba, o peito com muito sangue, mas eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Eu só sentia muito frio. E eu falava assim, pai, eu tô com frio, deixa eu sentar, porque ele estava comigo no colo, deitado. Aí ele falava assim, não, filha, calma, a gente já vai chegar. Ele tentava me acalmar. E daí eu cheguei no hospital, em Londrina, fui direto para a sala de cirurgia. Eu passei por uma cirurgia de 8 horas, foi uma cirurgia muito delicada. E quando o médico saiu da sala de cirurgia, ele disse para os meus pais assim, olha, eu vou ser sincero com vocês, uma criança de 4 anos de idade que perdeu muito sangue. Vocês sabem que uma pessoa, por exemplo, que corta os pulsos, ela tem que ser socorrida muito rápido, né? Porque ela perde muito sangue. Então, imagine que eu tive os 2 braços tirados e fui socorrida a 70 quilômetros depois de algum tempo. Então, ele falou assim, ó, ela perdeu muito sangue, a gente fez tudo que era necessário, mas eu vou ser sincero, pai e mãe, é só um milagre que vai salvar a vida da filha de vocês. Ela só não chegou aqui sem vida porque o senhor trouxe ela enrolada num lençol. Esse lençol ajudou a estancar um pouco a hemorragia, senão ela chegaria aqui morta. E eu fiquei 11 dias em coma, então foi 11 dias assim, sem saber se sequer eu iria sobreviver. Meus pais contam que em momento nenhum eles duvidaram disso, eles nunca chegaram a pensar que eu não iria sobreviver. E eu sobrevivi, e o grande ensinamento, assim, para mim de tudo isso, desde quando eu estava no hospital, quando eu saí do coma, os médicos falaram assim, ó, ela vai precisar ficar aqui no mínimo 3 meses, né? Tem toda a questão dos curativos, eu tive que fazer enxerto de pele nos cotos, então passei por outras cirurgias ainda, tomava muito antibiótico porque tinha muito risco de infecção, meus dentes apodreceram no hospital, então assim, eles falaram, 3 meses para a gente conseguir dar alta para ela. E dia após dia, independente do que estava acontecendo, eu fazia curativo todo dia, eu fiquei tomando soro 40 dias, então chegou uma hora que minhas veias não suportavam mais, eu tive um pedacinho do meu cabelo raspado para conseguir pegar a veia, mas independente do que estava acontecendo, a minha mãe fala que eu sempre tinha um sorrisinho, eu sempre uso uma foto que eu tenho do hospital, que para mim é muito forte, que eu sempre estava com um sorrisinho de canto e de boca. E eu tive alta com 50 dias, eu não fiquei 3 meses internada. E quando os médicos me deram alta, eles falaram, olha, ela está saindo daqui hoje com 50 dias e não com 90, porque a força de vontade de viver dessa menina é muito grande. É nítido o quanto ela quer se recuperar, o quanto ela quer ter alta, o quanto ela quer viver. E é essa força de vontade que fez ela se recuperar. Então, a grande lição, e sempre que eu falo eu me arrepio, que eu tirei de tudo isso, é que a nossa força de vontade, aquilo que a gente realmente quer, pode transformar a nossa realidade. Ela tem poder. Depois que eu saí de lá, a gente ainda passou por várias dificuldades. Meu pai não conhecia outras famílias que tinham crianças com deficiência, a gente não sabia muito o que ia acontecer, mas eu tinha essa noção muito forte dentro de mim, de que aquela ânsia de vida que eu tinha fez eu sobreviver. E daí eu fui aprendendo durante a minha vida. Tive sim o meu momento na minha adolescência de luto, de questionamento, de raiva, de querer saber por que isso aconteceu comigo, porque realmente não é fácil, mas eu entendi que ou eu ia passar a minha vida inteira me vitimizando e com raiva do que aconteceu, ou eu ia fazer o melhor com o que eu tinha, ou eu ia realizar os meus sonhos a partir do que eu tinha, fazendo o que eu queria, usando a minha força de vontade para realmente mudar a minha realidade.
E é isso que fez com que eu estivesse aqui hoje, com que eu fosse a pessoa que eu sou hoje. Ai, Dani, uau! Nossa, veio quase uma palestra. Nossa, enfim, eu acho que o que eu estou sentindo é o que boa parte das pessoas que está vendo aqui, estou lendo alguns comentários, agradecer a presença de todo mundo que está ouvindo, mas também, especialmente, a primeira vez que você me contou parte da história, né? Rapidamente, semana passada, eu me lembro que eu fechei os olhos e fiquei arrepiada da cabeça aos pés, assim, porque é, é uma história que não tem como a gente se colocar não só no seu lugar, mas a gente também que é mãe ou que é pai, a gente se coloca no lugar do seu pai, da sua mãe, a gente se coloca no lugar dos médicos, né? A gente se vê na cena, né, nessa estrada de 70 quilômetros, tentando chegar e tendo ainda caminho pela frente, né? Aquele desespero agoniado de querer que o caminho acabe rápido para que a gente chegue rápido à solução. E tem algumas coisas na vida que a gente não pode adiantar, nem pode atrasar e também não pode evitar, né? Que é isso que você está falando. Mas esta força de vontade, que eu acho que a gente também nem sabe muito bem explicar de onde vem, né? E você tinha isso como essência desde dessa idade, né, de 4 anos de idade, ela realmente tem o poder de movimentar uma energia brutal, né, e de trazer o que as pessoas chamam de milagre. Ontem eu estava fazendo uma meditação à noite e uma dos passos da meditação era você observar a sua vida naquele dia e pensar assim, qual foi o milagre que aconteceu hoje? Né? Como Deus se manifestou para você hoje? E eu acho que muita gente, se quiser fazer esse exercício hoje, vai poder dizer assim, Deus se manifestou através da fala da Dani. Porque quando a gente escuta, a gente sabe que tem uma força maior, que a gente não consegue explicar. Mas que, e para mim isso é Deus, né? Essa força maior que a gente não consegue explicar. E você sabe onde vem essa sua força de vontade? De onde vem a minha força de vontade? Eu acredito consegue. muito em Deus, mas eu venho e vem muito dos meus pais também. Assim, o ensinamento que eles me deram desde cedo, as lembranças que eu tenho deles no hospital. Meu pai nunca chorou na minha frente enquanto eu estava no hospital, mas eu lembro que às vezes eu acordava à noite, ele ficava comigo durante a noite e minha mãe ficava durante o dia. Eu lembro que às vezes eu acordava à noite, eu via ele debruçado na cama, chorando, mas quando eu acordava durante o dia, ele se mostrava sempre para frente. Ele me tirava do quarto, me levava para brincar com as outras crianças. A minha mãe, por mais super protetora que ela era, ela me mostrava muito o poder que eu tinha e ela me deu um grande ensinamento que ela falava assim, Dani, o fato de não ter os 2 braços não te torna inferior a ninguém, não se sinta menor que ninguém por isso, é só uma característica física diferente que você tem, e isso também não te faz superior a ninguém. Então não se sinta melhor ou especial porque você não tem os 2 braços, é só uma característica sua. Então eles me deram a base e o suporte que eu sou hoje. E a energia de Deus na minha vida, na minha fala, o dom que ele me deu de poder falar, de poder me comunicar com as pessoas, eu acho que mostra muito essa relação de propósito. Muitas pessoas, durante muito tempo, eu acreditava que o que aconteceu comigo aconteceu porque Deus tinha um propósito para mim. Hoje eu enxergo de outra maneira. Eu sei que Deus colocou a gente na Terra com livre-arbítrio, a gente é fruto das nossas escolhas e das nossas decisões. Eu não acho que ele queria que meus pais passassem por tudo que eles passaram. Ele não queria que eu sofresse um acidente. Mas ele permitiu que eu sobrevivesse a isso, porque sim, porque ele queria que eu mostrasse a força dessa história, que eu transformasse isso de uma maneira positiva, de uma maneira para mostrar para as pessoas. Então, a minha base é a minha família e Deus, com certeza, é a minha força. Uau, uau. E me conta um pouco do teu pai, porque eu acho que é um personagem que a gente não pode ignorar nesse lugar aí, né? Enfim, era o dono do trator e viu toda a cena, testemunha. Vocês conversam hoje sobre isso abertamente? Assim, ele já te contou o que ele sentiu?
O fato dele não ter chorado na tua frente, depois ele conseguiu chorar junto com você ao longo desse tempo todo? Não, Mari, a gente nunca teve esse momento assim. Depois que eu comecei a palestrar, contar essa história publicamente, a gente conversa mais. Mas, assim, eu acho que ele conseguiu ressignificar ainda mais forte do que eu. Quando eu comecei a fazer terapia, eu fiz terapia quando eu era adolescente, e uma vez, eu nunca tinha passado pela minha cabeça que talvez ele se sentisse culpado. Eu acho porque eu nunca culpei ele de nenhuma forma. E a terapeuta me perguntou se eu sentia isso. E eu não sei te dizer, sabe, Mário? Eu nunca perguntei isso pra ele. Mas ele sempre foi uma pessoa que sempre me colocou muito pra frente. Ele nunca, tudo que eu queria fazer. Eu lembro que a primeira vez que eu falei pra ele que eu queria dirigir, ele nem questionou, tipo, como que você vai fazer, é perigoso. Ele me colocou lá no carro e falou, beleza, pode dirigir. Se eu quero fazer alguma coisa, ele não fala, ele falava assim, ó, não preocupa, se quebrar a gente dá um jeito, se você cair, você levanta. Então, eu tenho 2 irmãos mais velhos, ele sempre me educou da mesma maneira que ele educou os meus irmãos, entendeu? Ele não me parava pela minha deficiência. Isso para mim foi muito positivo, porque eu nunca me enxerguei diferente, porque eles nunca me trataram de maneira diferente, sabe? Então, isso transformou meu olhar sobre mim também. Tem alguma coisa hoje que você não consegue fazer? Porque quando eu conheci a Dani, eu repostei um vídeo no Instagram, faz bastante tempo já, dela se maquiando, né? Sem os 2 braços. E aí, acho que foi um dos vídeos mais comentados que eu postei, porque realmente eu acho que as pessoas, elas ficam, uau, né? A gente aqui reclamando da vida e olha só essa pessoa que, com essa superação e com esse grau de força de vontade, de otimismo e tudo isso. Tem algo que você não consegue fazer? Tem algumas coisas. Por exemplo, muitas pessoas questionam porque eu não uso prótese, né? Como a minha amputação ela é muito alta, né? O que restou para mim foi pouco. Muitas pessoas que têm amputação, por exemplo, até o cotovelo, conseguem usar prótese. O meu cotovelo é muito curtinho, então isso dificulta o uso de próteses funcionais, digamos assim. Eu usei durante algum tempo próteses estéticas, mas eu lembro que eu falava com meu pai assim, não tem por que eu querer mostrar para as pessoas que eu tenho braço, eu não tenho, né? A prótese estética é uma coisa simplesmente para você fingir que tem mão. E as pessoas falam assim, mas se você usasse prótese, você ia conseguir ser mais independente. E então, no meu caso, não tem como usar prótese funcional por conta da amputação. Então, tem algumas coisas que eu preciso de ajuda, por exemplo, para vestir a parte de baixo da roupa, que é uma coisa que eu não consigo. O que é da cintura para cima, digamos assim, eu consigo com mais facilidade, porque eu uso as pernas e os pés. E aceitar isso também foi um processo muito importante na minha vida, porque durante muito tempo eu achava que a única maneira de ser completamente feliz era se eu fosse 100% independente. E quando eu entendi que, eu sempre falo assim, que eu achava que eu queria ter uma vida igual a de uma pessoa com os 2 braços. E eu entendi que eu nunca ia ter uma vida igual a de uma pessoa com os 2 braços. Mas eu podia ter a melhor vida que eu pudesse na minha condição. Então, aceitar que eu precisava de ajuda e tá tudo bem, faz parte, todo mundo vai precisar um dia, foi um processo de evolução interior muito grande que mudou também a maneira como eu me enxergava e enxergava a minha vida. Isso é muito importante, né? Quer dizer, você entender o que você pode, porque isso não vale só para quem não tem braço, né? Vale para todo mundo. Às vezes a gente fica aqui no Instagram e fala, nossa, eu queria ter a vida de fulana, de ciclana, o corpo de fulano, de ciclano. Só que a gente nunca vai ter, né? Primeiro, a gente nem sabe como é a vida dessa pessoa, para começar. Segundo, a vida dela, ela não é a nossa vida e nunca será, né? Então, a gente tem dificuldade, às vezes, de aceitar isso, porque, às vezes, a gente não consegue ver tanta diferença claramente entre a minha condição e a condição do outro. Mas a gente embora sejamos todos muito parecidos na essência, a gente é também intrinsecamente diferente, porque a gente é único, né? Então, isso que você está falando é de uma riqueza tremenda, né? De você aceitar aquilo que você tem de diferente e fazer aquilo o melhor que você pode com o diferente, né? Que você tem. E como é que você aprendeu? A história de fazer tudo com os pés e com as pernas foi algo que você foi desenvolvendo naturalmente? Alguém te falou que você precisava fazer isso ou não? Então, a gente tem alguns profissionais que são terapeutas ocupacionais, que os terapeutas ocupacionais, eles facilitam, digamos assim, a vida das pessoas com deficiência. Eles trabalham buscando alternativas
para as pessoas que têm alguma limitação conseguir ter uma vida normal. E lá no hospital eu já tive contato com alguns terapeutas e eles começaram a criar essas alternativas. Eu lembro que no começo eles pediram para eu tentar escrever com a boca, né? Segurar a caneta com a boca. E a minha mãe fala que eu falei assim, mas eu vou ficar colocando com essa caneta nojenta aí na minha boca. Então, já de lá do hospital, eu comecei a treinar as coisas com os pés, né? Então, lá no hospital, eles começaram a me ensinar a segurar o lápis, segurar pincel para escrever. Então, com 4 anos de idade, quando eu saí do hospital, o meu acidente aconteceu em julho. Quando eu saí em setembro, eu já tinha uma noção de escrita, minha mãe começou a me ensinar em casa, e no outro ano eu entrei na escola. Então, quando eu entrei na escola, eu já sabia escrever, já estava começando a aprender a ler, porque eu já aprendi isso. E foi como o nosso cérebro, ele é tão incrível, que foi meio que automático transferir as funções dos braços e das mãos para os meus pés. Então, para mim, hoje é tudo muito automático. Só que eu também, como eu disse, eu tenho essa questão de movimentar aqui em cima como se eu tivesse mãos, como se eu tivesse braço. Então, se alguém vai me cumprimentar, né, tem gente que às vezes chega e dá a mão para cumprimentar. Às vezes, do mesmo jeito que eu quero ir assim, né, como se eu estivesse indo com a mão, eu já levanto o pé também para cumprimentar. Então, hoje tornou uma coisa muito automática. Eu acredito, Mari, que o fato de eu ser muito nova contribuiu com isso, porque com 4 anos eu ainda não tinha aprendido muitas coisas com as mãos, né? Não sabia escrever ainda com a mão, não sabia. Então, eu já aprendi de um jeito diferente, eu não tive que reaprender. Para uma pessoa adulta é mais difícil, porque ela precisa reaprender tudo novamente. Eu já aprendi de um jeito diferente. Então, hoje, para mim, é muito engraçado, porque, por exemplo, se eu estiver sentada e eu estiver com o meu pé aqui em cima na altura, não perceber que eu gesticulo assim, sabe? Como se eu estivesse gesticulando com a mão assim, e se eu estiver aqui, eu estou gesticulando assim. Tem uma história que eu acho muito engraçada. Eu contei uma vez para um amigo meu, ele morreu de rir, ele falou, você precisa compartilhar isso com as pessoas. Um dia eu fui no banco com meu pai, e eu estava encolhida assim, sabe? Tava assim, esperando. Aí meu pai falou assim, por que você tá encolhida desse jeito? Eu falei, que eu tô com o braço cruzado. Então, pra mim, é como se eu tivesse com o braço cruzado, assim, esperando, sabe? Às vezes eu vou tirar foto e com a mão na cintura. Então, acho que meu cérebro não entendeu ainda que falta alguma coisa aqui. Maravilhoso, maravilhoso. Agora, você falou da escola, de quando você entrou na escola. Como foi a tua relação com as outras crianças? Assim? Porque eu imagino que talvez os seus pais tenham sentido medo, né, dessa história do bullying, de as crianças acharem esquisito, mas também acho que pode ter sido muito rico para quem conviveu com você ter alguém diferente dentro da sala de aula, né? Essa diversidade, ela sempre enriquece, seja ela com pessoas com deficiência, seja ela de raça, de gênero, de tudo isso. A gente sabe o quanto a diversidade traz um outro olhar, né, para quem está em volta e ajuda a gente a entender que o mundo não é apenas o nosso mundo, mas que o mundo é repleto de gente diferente da gente e que aí que está a riqueza, né? Como foi essa introdução na escola? Então, quando eu comecei a ir para a escola, na verdade, eu ainda morei um tempo lá onde eu sofri o acidente, que eu não morava aqui em Arapuã, morava num distrito chamado Paudalho do Sul. Então, eu comecei na escola lá, mas assim, não foi menos de um mês. Então, eu tenho poucas lembranças da escola lá. Depois a gente se mudou para Arapuã. E no começo, a minha mãe ia comigo todos os dias para a escola e ela ficava o dia todo sentada lá no pátio. Eu estudava no período da tarde, ela ficava o dia todo sentada lá. Então, ela me trazia uma segurança de que minha mãe está aqui. Às vezes, eu saía na porta da escola e dava uma olhadinha para ver se ela estava lá fora. E também para me ajudar, né? Se eu precisasse de alguma coisa. Depois, quando eu comecei a fazer amizade com outras crianças e tudo mais, né? Daí você já começa a falar assim, mãe, não precisa ir comigo, deixa, eu sei que consigo sozinho. Aí eu comecei a ir sozinha. Então, eu não sentia tanto essa questão de bullying das crianças, que eu sempre falo que criança não tem preconceito. Criança, né? Imagina, estou com 5 anos na escola. Ela não tem preconceito, ela tem curiosidade. Então, ela quer saber por que é diferente, o que aconteceu. Às vezes ela se assusta, às vezes ela tem medo. Então, eu não senti muito isso na escola. Quando eu fui ficando maior, aí eu percebi um olhar diferente das crianças. Mas o que eu vejo? Quando eu chego numa criança e falo, não, olha, tia, não tem mão, você quer pôr a mão? Olha como que é o bracinho da tia. Pronto, acabou. Elas não sentem mais nada.
Então, e assim, o fato da minha mãe sempre me ensinar que isso era só uma característica, que não me diminuía, também fortaleceu muito isso, porque eu era uma criança que brigava na escola também, que às vezes tinha aquela discussãozinha, e se alguma criança falasse assim para mim, sua sem braço, isso não me doía, porque eu realmente não tinha braço, não era para mim uma ofensa, sabe? Era só uma característica. E eu acho que as crianças, eu tenho amigas eu tenho a Mariana, que eu falo que é minha amiga desde a infância, que é sua xará, a gente é amiga desde os 4 anos de idade, somos amigas até hoje. E uma vez eu fui dar uma palestra numa escola e eu queria entender justamente isso. Como que foi para uma pessoa que cresceu junto com uma pessoa com deficiência, qual o olhar que ela tinha? E eu perguntei para ela, falei assim, amiga, você acha que mudou alguma coisa na sua visão? Ela falou assim, Dani, eu não percebo que você tem uma deficiência. Se alguém perguntar para mim assim, você conhece uma pessoa com deficiência? Ela vai ficar pensando, será que eu conheço? Porque é natural. Então, a convivência, a inclusão tornam as coisas naturais. As crianças não enxergam mais aquilo como diferente. É como natural. A inclusão é isso, entendeu? É deixar a gente... Lógico que todos temos características diferentes, mas no fundo a gente é todo mundo igual. É natural, é normal. Que lindo isso, né? A gente pensar nessa perspectiva de que a inclusão, ela não é puramente a aceitação da deficiência do outro, ela é de fato o não ver a deficiência, né? O enxergar o outro como um ser completo como qualquer outro, né? Que lindo, maravilhoso essa definição que a minha xará deu, adorei. E na adolescência? Porque daí você falou que na adolescência foi mais difícil, né? Sim, quando eu comecei a ficar adolescente, tem todas aquelas questões que já vêm com a naturalidade da adolescência. Então eu comecei a sentir vergonha do meu corpo, porque eu não usava blusa sem manga. Por mais que eu aceitasse a minha condição, eu ainda não aceitava a minha imagem, sabe? Então em casa eu conseguia me olhar, né, normal, mas eu não saía com blusa sem manga. Para ir para a praia, para ir para a piscina era uma tristeza, porque para usar biquíni eu pedia para minha mãe fazer alguma coisa. Minha mãe é costureira, então ela fazia uma espécie de bolero que eu pudesse esconder os meus toquinhos. Só que aquilo é coisa normal, entendeu? Eu entendi assim, que é o correto esconder, é certo esconder. Eu até fiz um vídeo no YouTube que eu conto um pouco das minhas cicatrizes, que assim, eu nunca tive vergonha das minhas cicatrizes. Só que teve um dia que uma menina chegou em mim e falou assim, você não usa short curto porque você tem cicatriz, né? Como se fosse natural eu querer esconder a cicatriz por uma coisa que, né, que foge do padrão, digamos assim. Então eu entendi que era natural esconder. Aquilo para mim era uma coisa normal. E eu comecei a mudar essa questão da minha imagem, isso foi recente, foi em 2017, que eu comecei a perceber que tudo isso fazia parte de mim, fazia parte da minha história. E isso não tinha o direito de esconder, eu me mostrar e tudo mais. Então, eu tive essa questão com imagem, né? Com a minha autoestima. E teve a questão também de começar a pensar, poxa vida, como que vai ser a minha fase adulta? Será que eu vou encontrar um parceiro? Será que alguém vai querer casar comigo desse jeito? Será que eu vou realmente conseguir fazer todas as coisas que eu quero? Então, tive esse momento de questionamento, que eu falo que é como se eu tivesse vivido a minha fase do luto na minha adolescência, de ter tristeza, de ter raiva, de ter angústia. Então, assim, eu precisei passar por esse momento também. Todos esses questionamentos e esse momento me fez entender realmente que é aquela virada de chave que eu falei para você, que eu não podia mudar o meu passado, eu podia escolher o que eu ia fazer com ele. Então, quando eu mudei essa minha mentalidade, e é até interessante, porque quando a gente fala de antifragilidade, tem um ser mitológico que é sempre usado para explicar a antifragilidade, que é a Hidra de Lerna, que é aquele ser mitológico que tinha várias cabeças e quando corta uma cabeça dela, 2 nascem no lugar. Então, a antifragilidade é isso. Quando corta alguma coisa, quando você passa por uma dificuldade, você fica mais forte. E como que a Hidra foi derrotada? A Hércules, quando cortava uma cabeça dela, ele ia e cauterizava, ele queimava. Então, ele não dava tempo para aquilo ressurgir. Então, a antifragilidade precisa que a gente tenha esse tempo, né? Não é de uma hora para outra que a gente passou pela dificuldade e imediatamente a gente já sai mais forte.
A gente precisa de um tempo de recuperação para entender o que aconteceu, para assimilar e pensar, poxa, qual é a lição que eu posso tirar disso? Então, assim, tudo o que aconteceu desde esse momento de questionamento, de luto, foi tudo um momento para eu refletir e conseguir tirar um aprendizado para realmente sair mais forte. Então, esse aprendizado que eu tive com a autoimagem serviu para eu entender muito questões de autoestima feminina. Então, porque ao mesmo tempo que eu passei por isso, existem N mulheres que não têm deficiência, mas se privam de usar alguma coisa por enxergar o seu corpo de uma maneira diferente. Existem pessoas que passam por outras dificuldades que não sejam um acidente, que não sejam uma deficiência, e passam a vida inteira lamentando aquilo, deixando de viver. Então, trouxe todo esse aprendizado. Dani, isso é muito precioso, essa metáfora que você trouxe para a gente da Hidra de Lerna, né? E o quanto, às vezes, a gente quer buscar essa solução que Hércules aplicou, que é a cauterização, né? Tipo, acabar com algo pela raiz e imediatamente, tipo, nunca mais olhar para aquilo, porque aquilo vai sumir. Mas as coisas não são assim, né? As coisas precisam do tempo. A vida é a arte que leva tempo, né? Já queria dizer a minha grande amiga Karina Fukumitsu também, adora essa frase. E eu acho que às vezes a gente fica tentando acelerar processos, acelerar resultados, acelerar curas, acelerar, enfim, e buscando soluções mágicas. E não há uma solução mágica. Se a gente não tem um grande herói como Hércules, e nenhum de nós tem os superpoderes que Hércules tinha, o que a gente tem, na verdade, são as nossas capacidades humanas, as nossas fraquezas, o nosso tempo agindo sobre nós, né? O tempo agindo sobre nós para que a gente aprenda. E isso não tem jeito da gente acelerar, né? Senão a gente entraria na escola com 4 anos e sairia com 7 sabendo tudo. Mas olha quanto tempo a gente fica tendo que aprender, e mesmo quando a escola acaba, a gente não para de aprender, a gente continua aprendendo na vida, né? Isso que você falou é muito precioso, que as pessoas entendam que as feridas, todas elas, né? Sejam elas físicas, sejam elas emocionais, essas feridas, elas precisam dessa recuperação. E essa recuperação exige que a gente se concentre nelas, que a gente vá buscar a nossa cura interna, que a gente vá desenvolver as próprias habilidades e os próprios mecanismos de passar por aquilo de uma outra maneira, né? Ou de ressignificar tudo isso, é o que você está falando, né? E a partir simplesmente daí... deixar de olhar o problema não faz com que ele não exista, né? Então, o que acontece? Até a minha adolescência, parece que eu não olhava muito para as coisas que tinham acontecido, eu não questionava o que ia acontecer, para mim era normal me esconder. O fato de conseguir me curar de tudo isso foi realmente encarar isso como um problema. O que eu vou fazer? Né? Como que eu vou resolver isso daí? Olhar para aquilo ali e tentar buscar uma solução. Não focar somente no problema, mas focar no realmente o que seria a solução para aquilo. É o paradoxo, o grande paradoxo da mudança. A gente quer mudar, mas a gente nem está olhando para a situação como ela é, né? O Dr. Fábio Martins Fonseca, que eu adoro, psiquiatra, terapeuta, ele sempre fala isso. O paradoxo da mudança é que se não houver aceitação, você não muda. Primeiro você tem que aceitar. E depois que você... Porque parece assim, então aceita. Aí parece que isso vai ser uma forma de você se resignar e não tomar nenhuma atitude. Não, ao contrário. A aceitação de que aquela realidade é difícil e que ela precisa ser transformada é o primeiro passo para você buscar a transformação, né? Então, eu sempre falo que aceitação não é conformismo. A aceitação é entender onde você está e o que você pode fazer a partir de onde você está. Exatamente. E aí depois você conseguiu começar a namorar? Como é hoje a sua vida nesse sentido? Quando eu entendi a minha imagem, né, que era isso tudo, eu comecei a me abrir para que outras pessoas me olhassem. Quando eu me entendi como bela, eu acho que eu comecei a me abrir para que outras pessoas me enxergassem desse jeito. Então eu tive uma adolescência como a de outras meninas, namorei. O Raí, que é meu marido, a gente começou a namorar com 16 para 17 anos. Namoramos 5, 6 anos e a gente casou. Estamos juntos até hoje. É para mim um companheiro, assim, de vida e também é meu companheiro de trabalho. A gente está trabalhando junto agora. E é muito engraçado, porque teve muitas pessoas... Eu falo que o preconceito ele chega de muitas formas, né? Teve muita gente que falava assim: mas você tem que agradecer muito por você ter encontrado um marido que te ajuda. Né? Eu até brinquei, você tem que levantar a mão para o céu. Só não levantei a mão para o céu porque não tem mão para levantar. Mas assim,
as pessoas... tinha pessoas que queriam colocar como se o Rai estivesse fazendo um favor em ser o meu marido, sabe? E nem eu e nem ele nunca enxergou dessa forma. O que me chamou a atenção no Rai para que fizesse eu me apaixonar por ele foi justamente porque ele via a minha deficiência somente como característica física do mesmo jeito que eu via. Então, assim, eu falo que ele ajuda em casa não porque ele me ajuda. Os afazeres de casa são funções dos dois, porque nós dois moramos aqui. Então ele não está me ajudando, ele está ajudando a casa dele, o lugar onde ele mora. Então a gente é muito companheiro, da mesma forma que eu sinto que sim, ele contribui muito comigo, eu sinto que eu também contribuo com ele, entendeu? Então tem que ter essa energia de troca. E ele nunca deixou alguém falar assim, cara, parabéns por estar com a Dani, sabe? Ele brinca que quando alguém parabeniza, ele fala assim, não, eu aceito os parabéns porque você é muito chato. Então, tipo, para aguentar uma pessoa como você, tem que ser muito, muito forte mesmo. Ele brinca desse jeito. Porque, então, assim, o companheirismo dele fez que a gente realmente olhasse um para o outro e encarasse a vida juntos. E quando você decidiu, Dani, começar a dar palestra sobre isso, como é que foi e o que você sente quando você reparte essa experiência com as pessoas? Então, quando eu decidi ser palestrante, não passava a questão de compartilhar essa história, né? É até engraçado, porque eu falo que independente do que aconteceu comigo, se eu tivesse dois braços, eu continuaria sendo palestrante, eu continuaria sendo comunicadora, porque o que eu amo fazer é ensinar, é conversar, é estar junto. Isso vai muito além da minha deficiência, sabe? Então, eu não sou palestrante por conta da minha deficiência. Eu comecei a palestrar, eu sou formada em contabilidade, sou da área financeira, e trabalhei 1 ano num supermercado na área financeira, e o rapaz que era meu gerente, ele saiu dessa loja e comprou uma loja para ele, um mercado para ele. E quando ele foi para lá, ele ligou um dia para mim e falou assim, Dani, nossa, eu tô tendo muita dificuldade com os meus funcionários aqui, porque o pessoal peca muito no atendimento ao cliente, é muito, muito relaxado, digamos assim. Você não conseguia fazer um treinamento para vir aqui dar para eles? Eu falei, poxa, faço, né? Eu sempre gostei muito de ensinar. Quando eu estava na faculdade, nos últimos anos, eu pensava que eu queria ser professora na faculdade, né? Talvez eu não entrasse na área de contabilidade, mas eu queria ensinar. E daí eu montei esse treinamento e fui fazer na loja dele. E quando eu terminei, foi muito gratificante, porque eu percebi aquele prazer de ensinar, sabe? De fazer conteúdo, de estar diante das pessoas falando quanto aquilo foi incrível para mim. E eu comecei a pensar, poxa, eu quero fazer disso a minha profissão. Então comecei para essa questão de treinamento e tudo mais. Só que eu comecei a perceber que eu conseguia atrelar a minha história, a maneira como eu encarei a vida, os aprendizados que eu tive de vida, junto com as técnicas que eu queria passar. Então, eu mudei completamente a minha área, fui estudar desenvolvimento humano, entrei para essa questão de antifragilidade, para perceber que realmente tudo que eu passei, tudo que eu vivi, serve de exemplo para as técnicas que eu quero ensinar para as pessoas. Então, quando eu aliei tudo isso, né, a minha história, a minha perspectiva, a minha vida com as técnicas que eu quero passar para as pessoas, isso gerou um produto, digamos assim, muito forte, né? E eu sou apaixonada pela minha profissão. Eu adoro ensinar, adoro estar no palco. E acho que a pandemia me mostrou ainda mais isso, o quanto essa energia de troca, de estar diante das pessoas é importante para mim. Então está sendo muito difícil ter que parar todo esse tempo, mas ao mesmo tempo eu percebi que eu posso usar de outros mecanismos, né, como por exemplo online, lives, a gente está fazendo alguns trabalhos online, ao vivo, de palestras agora. Então eu percebi que eu posso usar de outras ferramentas para continuar transmitindo esse conteúdo. Quem quiser chamar você para dar uma palestra, faz como? Então, pode entrar em contato pelo e-mail, que é contato.danieleamaral@outlook.com, ou no meu Instagram mesmo, tem um Linktree lá que tem o e-mail, que tem o telefone, tem todos os contatos lá certinho, para solicitar, então, para palestras. Daniele tem 2 L's ou não? Não, Daniele normal. Daniele Tá. com L só, E no final. Daniele Amaral.
E o seu Instagram é a.dani.amaral, é isso? Isso, @a.dani.amaral. Ô, Dani, e no tempo que você estava em coma, você lembra de alguma coisa? Do coma não, Mari, mas assim, do tempo que eu estava indo para o hospital, eu tive uma experiência meio que extracorpórea, meio que religiosa também, porque eu lembro que minha mãe tinha um quadro em casa de São Jorge, e no final desse quadro tinha um caminhozinho que dava numa capelinha e tinha uma imagem de Nossa Senhora na frente dessa capela. E eu lembro que durante o caminho que a gente estava para o hospital, eu enxergava a rua como se eu estivesse naquele caminhozinho daquele quadro e como se eu estivesse indo para aquela capela, sabe? Onde tinha Nossa Senhora estava na frente me esperando. Então eu tive essa experiência de me imaginar assim. Durante o coma eu não tenho muitas lembranças, assim, mas o que eu lembro do acidente é isso. Eu lembro de sentir frio, lembro de enxergar o meu pai, e depois eu via como se o carro estivesse seguindo aquele caminho, que era um caminho bem estreitinho, e indo para essa capela. Então, assim, a fé teve presente muito forte na minha vida, desde cedo. Essas experiências, né, que são relatadas como experiências de quase morte, os estudos que são feitos com essas experiências mostram que as pessoas que passam por uma experiência como essa são pessoas que não necessariamente elas ficam mais religiosas, mas sem dúvida nenhuma elas são mais ligadas à espiritualidade, né? A esse sentido maior que às vezes engloba, que não tem a ver com uma religião específica, mas que tem a ver com algo que transcende a gente, que é maior que a gente, está entre e além da gente, e que faz com que a gente tenha o que você está chamando de fé, né? Você sentiu isso? Senti uma conexão muito grande com algo maior, que isso fosse exatamente isso, é uma conexão. E quando eu pude sair do quarto, a primeira vez que eu consegui, meu pai me colocou na cadeira de rodas e me levou para sair do quarto, ele me levou numa capela que tinha no hospital, e eu lembro dele e da minha mãe empurrando a minha cadeira, entrando dentro dessa capela, e eu sentia uma energia tão forte, assim, tão rica dentro de mim, sabe? Como se eu estivesse voltando à vida, como se eu estivesse, né, realmente conseguindo se recuperar. Eu fiquei muito tempo deitada, então eu tive que reaprender a andar no hospital. E nesse dia, quando a gente entrava lá, eu sentia uma força muito grande, algo muito maior acontecendo. E eu fico pensando, sabe, Mari, que eu tinha 4 anos, né? Era uma criança. E como que a gente conseguia ter essa percepção desse algo muito maior acontecendo? As crianças têm essa percepção até mais forte do que a gente, né? Porque elas ainda estão trafegando nesse nível muito mais sutil do que o que a gente trafega. À medida que a gente vai passando tempo aqui nesse mundo, nesse mundão de meu Deus, a gente vai ficando mais denso, né? A gente vai ficando mais atrelado à matéria. Criança veio de lá há menos tempo, então tem essa percepção mais sutil, mais apurada, mas é difícil porque a gente não consegue, quando criança, traduzir tudo isso em palavras, né? A gente sente e nem sabe o que a gente está sentindo, né? A gente não consegue explicar, e isso é uma grande dificuldade, né? As grandes sensações da espiritualidade, elas também trazem essa... o que as pessoas chamam de místico. Muitas vezes a gente não sabem, mas a palavra místico significa de lábios cerrados, porque algo que é místico é algo que você não pode dizer. Não há palavras para descrever aquela situação. Então é um pouco isso, né? O que a gente sente quando vem isso, que você não sabe muito bem como dizer, mas você simplesmente sentiu e viveu, experimentou aquilo, né? Sim. E quem foi dirigindo o carro para o hospital? Foi seu pai ou sua mãe? Não foi nem meu pai, nem minha mãe. Mas eu não sei quem foi. Boa pergunta, Mari. Vou perguntar pro meu pai. Eu não sei quem foi. Não foi meu pai. Mas a minha mãe só ficou sabendo do que aconteceu depois que eu já tinha ido pro hospital. E você reencontrou os médicos, Dani, alguma vez? Então, eu voltei no hospital e já passou depois de bastante tempo. Tem um ortopedista que me atendeu no hospital, que tem uma clínica em Londrina que eu fui lá, não tem muitos anos.
E depois eu voltei no hospital, deixa eu lembrar mais ou menos quando foi, acho que foi 2010, 2011, por aí, já fazia bastante tempo. Então, tinha só uma enfermeira da minha época que estava lá, que ela lembrava, assim, e quem estava lá no hospital que não era da minha época, todo mundo me conhecia porque a história ficou muito marcada no hospital, né? Nossa, aquela menina que ninguém achava que iria sobreviver. E olha como que foi. Foi muito bacana quando eu voltei lá, porque o dia que a gente foi no hospital, tinha uma mãe com uma filha que ela tinha perdido um dedo numa máquina da padaria, da família deles. Eles tinham uma padaria e o pai estava com a criança na padaria, a menina colocou a mão numa máquina e perdeu um dedo. E essa mãe estava desesperada no hospital com a filha, justamente porque ela imaginava que a filha dela não teria uma vida normal, porque ela não tinha um dedo. E a gente chegou lá, eu, meu pai e minha mãe, providencialmente, quando essa mãe estava lá. E daí as enfermeiras falaram, vocês se importam de conversar com ela? Porque ela tá tão nervosa. E a gente foi, conversou, ela conversou muito com a minha mãe, passou o telefone do meu pai pro marido dela, porque o marido dela tava com essa questão de, nossa, né? Meu pai conversou com ele também. E daí ela ficou assim, sabe? Ela não acreditava que eu falava, não, você pode ficar tranquila. Sua filha vai ter uma vida normal, ela vai ser tudo que ela quiser ser. Isso aí não vai ser empecilho nenhum. E eu faço parte de uma associação, eu sou embaixadora de uma associação que chama Associação da Aramão, que é uma associação que justamente une famílias e pessoas com ausência de membros. E é muito bacana porque quando eu converso com alguma mãe da associação, que às vezes tem um filho que não tem uma mão, ou que nasceu sem um antebraço, eles ficam desesperados porque acham que o filho não vai conseguir fazer nada, não vai conseguir ser independente. E eu chego e falo, poxa, vai conseguir fazer sim, né? Você precisa incentivar ele a fazer sozinho. E ter essa rede de apoio, eu falo o quanto meus pais precisaram disso lá atrás e não tiveram, né? Então, ter uma rede de apoio de pais que podem conversar, que podem trocar experiência, isso é fundamental. E esse também foi um dos motivos que fizessem eu ter o gatilho de criar o canal no YouTube. Eu era muito sensível a críticas durante muito tempo na minha vida. Eu tinha muito medo de aparecer, o que as pessoas vão falar, vão me julgar, vão falar mal. E isso me prendia muito, né? E daí eu comecei a pensar, poxa, eu não sei quantas pessoas estão na mesma situação que eu não sei quantas pessoas estão esperando ver alguém fazendo alguma coisa de um jeito diferente para aprender a fazer. Porque a primeira vez que eu vi uma mulher sem os dois braços, eu acho que eu tinha uns 8 anos, eu fiquei enlouquecida, porque eu achava que só existia eu, como que eu vou fazer? E eu aprendi muita coisa vendo essa menina na televisão, vendo o jeito que ela escovava os dentes. E eu comecei a pensar, eu não sei quantas pessoas estão na mesma situação que eu não sei quantos pais precisam ver uma pessoa como eu. E isso fez eu realmente falar, não, eu preciso engolir um pouco essa questão, aprender a lidar com críticas e me mostrar, porque representatividade é importante. As pessoas precisam ser vistas e contar suas histórias e às vezes se ver em outras pessoas. Isso é muito importante. Isso é absolutamente fundamental, né? E você usou uma palavra, você falou foi providencial que a gente estivesse no hospital nesse mesmo dia. E lembrei dessa providência divina, né? E às vezes a gente acha que... Por que a gente foi lá naquele dia? E aí acontece isso e você descobre por que você foi lá naquele dia, né? E mais uma vez a gente se lembra de que a gente não está no controle das coisas. E tem essa força maior que está no comando e que vai ajudando a gente também, né? Nesses pequenos passos que a gente vai dando e que se a gente acredita, vai adiante. Agora, o que você falou de representatividade é absolutamente fundamental, né? A gente que trabalha bastante com saúde mental e emocional também sabe o quanto é importante falar sobre esses assuntos que as pessoas muitas vezes não têm coragem de expor, né, a vulnerabilidade e entrar em temas que são delicados. Mas quando a gente se expõe e fala coisas assim, que às vezes a gente até acha banal o que a gente está sentindo, a gente percebe o quanto era importante a gente dizer aquilo, mesmo sem saber por que a gente, né, a gente às vezes nem sabe o alcance que aquilo vai ter. E que bom que você abriu o canal no YouTube, que bom que você tomou essa coragem. Outro dia eu estava ouvindo uma live maravilhosa da Luciana Galvão com a Cláudia Quintana.
E aí a Ana Cláudia, quando ela começou a cuidar de pessoas que morrem, né? Porque ela trabalha com cuidados paliativos, ela falou assim, escolher entre ser aceita e ser feliz. E eu escolhi ser feliz. E eu acho que essa escolha é uma escolha que todos nós temos que fazer em algum momento da vida, porque vai ter muita gente que vai discordar, vai ter muita gente que vai criticar, e se a gente ficar olhando para isso, a gente não vai ser feliz, né? Então, acho que esse é um ponto crucial da existência de todos nós em algum momento, assim. E seus irmãos, Dani? Fala, quer falar alguma coisa? Não, eu só ia falar assim que o grande aprendizado que eu tive para conseguir me desvencilhar de críticas é aprender a ser filtro e não esponja, aprender a filtrar o que e outra coisa também, entender que o que as pessoas falam tem muito mais a ver com ela do que comigo. Reflete muito mais do que ela é, do que eu sou. Então conseguir filtrar o que as pessoas estavam falando, se realmente tinha a ver comigo ou tinha a ver com ela, e não só absorver tudo aquilo que estava vindo, não só o positivo quanto o negativo, né? Porque às vezes a gente só infla o ego também com tudo que é bom, com tudo que é positivo, e esquece de continuar trabalhando o que a gente precisa realmente melhorar. Então, isso também eu tive que aprender para continuar esse trabalho na internet. Totalmente, totalmente. E seus irmãos? Porque eu fico pensando como mãe, quando a gente tem, sei lá, vou pegar um exemplo bem banal, tá? Mas se você tem um filho doente em casa, você já dá toda a sua atenção para ele, né? E eu fico imaginando, e aí o outro tende a ficar mais carente, né? Tende naquele momento ali, até pode entender se é uma coisa pontual, que a sua mãe está focada em outra questão. Mas eu fico pensando que seus pais, você falou que eles te tratavam igual, mas eu fico pensando, e para os seus irmãos, como foi? Eles sentiram que de alguma maneira os seus pais davam mais atenção para você ou não? Então, também é uma boa pergunta para a gente conversar. A gente nunca conversou exatamente sobre isso, mas quando eu sofri o acidente, deixa eu fazer umas contas mais ou menos. O Antônio Marcos, que é meu irmão mais velho, ele devia ter uns 11, 12 anos, e o Claudinei estava com 7. Acho que é isso, o Claudinei é 3 anos mais velho que eu, e o Antônio Marcos é 7 anos. Então, eu acho que o Claudinei sentiu mais, que é meu irmão do meio, porque ele ainda era muito novo, né? O Antônio Marcos já estava entrando na adolescência. E assim, eu brinco que eu já seria mimada naturalmente por ser a filha mais nova e por ser a única menina da família. Mas eu sei que durante o período que meus pais precisaram realmente me dar minha atenção, então imagina, foram 2 meses de hospital, e depois quando chego em casa é todo um reaprendizado. Então eu acho que nesse momento, até conseguir assimilar, entender o que tinha acontecido, entender essa nova realidade, até as coisas começarem a ser normais, eles tiveram sim que ter menos atenção do que eu. Mas eu acho que eles entenderam bem, sabe, o que tinha acontecido. E é engraçado, porque eu brinco assim, que meu pai é meu puxa-saco, e a minha mãe é puxa-saco do Claudinei, que é o irmão do meio, e os dois juntos são puxa-saco do mais velho. Então, assim, todos os três sempre saem defendidos de alguma maneira. Tá tudo equilibrado, né? Tá tudo certo. Maravilhoso. É tudo equilibrado. Deixa eu ver se tem alguém querendo fazer perguntas aqui. Tem um monte de gente te elogiando, falando que você é uma guerreira e tal, mas eu vou abrir os comentários de novo, porque eu tinha tirado por causa das nossas, da conexão aqui, que às vezes fica melhor. Mas se alguém quiser fazer uma pergunta, tá um monte de gente falando que é milagre, amo demais a sua essência, tu és uma bênção, seu coração é muito puro, maravilhoso. Deixa eu ver o que mais aqui. Que história de vida e superação. Dani, você tem uma força incrível, continue sua jornada com muita fé e amor, obrigada pelo depoimento. Acho que tem muita gente emocionada. Alguém quer fazer alguma pergunta? Só corações e corações e corações. Você acha uma guerreira, Dani? Se eu me acho uma pessoa guerreira, eu me acho, Mari. Eu me acho uma pessoa porque eu consegui enfrentar muitas coisas. E, assim, é até interessante falar sobre isso, porque hoje a gente vem numa onda muito grande de entender por que as pessoas são exemplo de superação. Porque tem uma coisa muito forte de capacitismo, que é o preconceito que a gente usa com pessoas com deficiência. Então, muitas vezes, a gente acha que uma pessoa com deficiência é um exemplo de superação simplesmente por acordar e existir, né? Sem conhecer a história dessa pessoa. Eu acho que a minha história é uma história muito grande de superação, não só pela minha deficiência, mas por tudo que eu tive força de enfrentar e superar.
Então, desde preconceito, muitas pessoas perguntam qual que é a minha maior conquista pessoal. E eu sempre falo que foi a minha carteira de motorista, porque para eu conseguir tirar esse CNH, eu tive que enfrentar muito não. Muitas autoescolas dizendo que eu não ia conseguir, burocracias do Detran falando que era impossível, que não dava certo. Então, isso faz com que eu me considere uma guerreira. Agir apesar dos nãos, entender a minha força pessoal, o que eu posso fazer, não deixar as pessoas me derrubarem. Esse entendimento faz com que eu realmente me enxergue como guerreira e como exemplo de superação. Uau, amei, 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 amei. Agir apesar dos nãos. Porque quando a gente age apesar dos nãos, a gente se sintoniza mais com os nossos sims. Né? O que é o sim para mim? Né? O que é aquilo que vibra e que me coloca na direção de mim mesma, no sentido de ser a minha bússola interior, que não depende de ninguém para ter essa direção. É só a minha direção, aquilo que eu acredito, aquilo que eu vou buscar. Maravilhoso. Qual que é o seu sim mais forte nesse momento, Dani? Assim? O meu maior sim, eu acho que foi o sim da aceitação. De dizer sim, eu sou desse jeito, eu tenho essa condição e tenho algumas limitações e tá tudo bem, eu vou agir e vou viver apesar disso e com isso e vou fazer o melhor, vou ser ainda mais forte. Incrível. Dani, olha, eu entrevisto muita gente, né? E aí, só que eu preciso confessar uma coisa. Tem algumas pessoas que eu sinto mais prazer quando eu estou entrevistando. E você, sem dúvida nenhuma, é uma dessas pessoas. Porque esse prazer, para mim, eu acho que ele está sempre relacionado ao poder das mensagens, né? O quanto a mensagem que a pessoa que eu estou entrevistando fala pode realmente tocar as pessoas. E quando eu entrevisto uma pessoa como você, eu sei do poder da sua mensagem, porque eu sinto a energia daquilo que você está falando em mim. Então, eu meço por mim mesma. E eu tenho certeza que essa energia daquilo que é o seu sim, dessa antifragilidade que você coloca em prática, realmente pode ganhar o mundo. Nunca se deixe, de fato, se abater por nenhum não, por nenhuma crítica, porque tem muita gente que precisa da sua mensagem. Na verdade, eu acho que todo mundo precisa da sua mensagem. Eu tô emocionada, de verdade. Assim, eu sou fãzaça sua, eu admiro muito o seu trabalho, muito mesmo. A sua pessoa, a mensagem que você entrega, o que você escolheu fazer. Eu respeito muito isso e admiro muito isso. E quando a gente entrou em contato para fazer essa live, eu fiquei enlouquecida. Eu estava muito nervosa, confesso. Mas, assim, você é uma pessoa sensacional. E também senti muito prazer durante esse papo. Eu acho que o que eu quero fazer, e eu acho que é o que você quer fazer também, é realmente trazer conteúdo, transmitir coisas boas, ajudar as pessoas. E conseguir fazer isso é sensacional. Então, muito obrigada por abrir esse espaço aqui seu, por fazer parte disso com você. Vai ficar marcado na minha história isso. Ah, que delícia! Você também na minha. E saiba que meu WhatsApp tá lá quando você precisar, quando você quiser qualquer troca, seja para perguntar, Mari, estou pensando nisso, quero dar uma palestra não sei aonde, me ajuda. Estou à sua disposição para o que você quiser, tá bom? Obrigada, muito obrigada pela sua participação aqui, pelo seu tempo, por toda a sua disponibilidade de ajudar os outros, viu? Um beijo, carinhoso. Também estou aqui para o que você precisar, viu? Muito obrigada a todo mundo, gente, que participou com a gente na live. Beijão. Tchau, tchau. Eu não consigo fazer isso. Deixa eu ver. Tchau. Consegue. Um beijo, Dani. Beijo, beijo. Ai, que delícia.